Como é que eu tenho canal até hoje e não falei de Beatles? Oficialmente, no dia 1º de junho, é lançado um dos discos mais importantes da história do rock, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o disco da discografia dos Beatles que causou o maior impacto na história da música até aquele momento. Mas antes da gente falar sobre ele, eu quero te pedir que você curta o canal, que você se inscreva e que, se você vê a gente pelo celular, que você aperte no sininho. Esse sininho vai fazer com que você receba sempre notificações quando tiver vídeo novo. Eu curto pra caramba os Beatles e acho muito engraçado que eu não tivesse citado a banda de Liverpool aqui no canal, nos programas que a gente fez já em mais de um ano aqui no Diário do Pierrot. E quando essa semana a gente vai falar de 50 anos do Sgt. Pepper's, isso não é uma data qualquer, isso é um grande evento. Paradoxalmente, esse nem é o meu disco favorito dos Beatles. Meu disco favorito do Quarteto de Liverpool se chama o Álbum Branco, White Album. É o disco mais diverso, o disco mais híbrido, mais rico do quarteto. Para mim, ali os Beatles fazem uma verdadeira revolução. Eu gosto muito também do Revolver e do Rubber Soul. Ali os Beatles parece que haviam perdido um pouco daquela ingenuidade e daquela inocência dos primeiros álbuns. Começam a ficar mais sofisticados nas canções, nos arranjos, trabalhando com umas harmonias mais pesadas, mais diferentes. Eu gosto mais do Álbum Branco, curto muito o Revolver, o Rubber Soul, gosto muito do Magical Mystery Tour, mas o Sgt. Pepper's é um disco histórico. E por que é um disco histórico? Porque até então as bandas não ousavam muito nas produções dos seus álbuns. Daqui a pouco, no final do vídeo, a gente vai falar de uma outra banda que foi a que impulsionou os Beatles a serem mais ousados, mais audaciosos em estúdio e produzirem o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A gente precisa fazer uma pequena retrospectiva do que a banda de Liverpool fazia até aquele momento. Os Beatles já tinham quebrado tudo no mundo. Se você gostaria de imaginar uma banda que quebrou tudo em todos os sentidos culturais, essa banda se chama The Beatles. Quebrou do ponto de vista comportamental. A juventude passou a se comportar de uma outra maneira. Ela quebrou o mundo fashion. Os Beatles, quando passaram a se vestir daquele jeito por orientação do Brian Epstein, um dos empresários do início da carreira dos Beatles, eles também foram um confronto. Quando deixaram o cabelo crescer, e nos Estados Unidos eles comprovaram aquilo que já era mais ou menos óbvio. Eles viraram uma histeria, uma catarse, a chamada Beatlemania. A Beatlemania ficou consolidada. Os caras iam tocar e não conseguiam escutar nada daquilo que eles estavam fazendo por conta da gritaria que tomava conta dos espaços onde os Beatles estavam tocando. Ou seja, as pessoas já não iam assisti-los para ouvir as canções, mas para prestar atenção em seus ídolos, para ver os trejeitos, para ver de pertinho ou até de muito longe Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison. Isso artisticamente começou a incomodá-los e eles tomaram uma decisão muito drástica: não voltaremos a tocar ao vivo jamais. E aí o Paul McCartney, que é o cara que sempre impulsionou a banda ideologicamente, que teve as ideias malucas, as ideias diferentes, ele teve a ideia do Magical Mystery Tour, ele incentivou a questão de fazer um filme do Help, ele também apoiou quando os Beatles fizeram aquele documentário /filme A Hard Day's Night. Ele teve uma ideia de criar um personagem musical e, através desse personagem, eles terem uma liberdade maior nas composições. Então, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é a parte em que os Beatles resolveram sair da casinha
e não tocar mais naquele setup, naquele formato onde os arranjos iriam fugir um pouco mais do que era comum a banda fazer ali até o Revolver. Por isso que você vai ter avant-garde musicalmente, você vai ter vaudeville, você vai ter música indiana, você vai ver o John Lennon pegando um pôster de um circo e fazendo uma letra toda baseada no que o pôster dizia. Você vai ter música com orquestra, você vai ter música com harpa. É um disco hiper variado. É um disco de uma banda de rock que estava dando as caras. E essa produção sofisticada, diferente, e que poderia ter sido um grande fracasso de vendas, foi impulsionada por um outro álbum, uma banda que era referência para muitas das bandas dos anos 60, que eram os Beach Boys. Em outro vídeo a gente pode falar da banda Beach Boys, uma banda muito importante dos anos 60 e que também até hoje, dadas devidas proporções, também é reverenciada. No Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, você tem o Ringo Starr cantando With a Little Help from My Friends, você tem Lucy in the Sky with Diamonds, que tem todas as lendas por trás da letra, que falam que Lucy in the Sky with Diamonds na verdade é uma citação referente ao LSD. Você tem A Day in the Life, uma letra. O John Lennon estava lendo o jornal durante as gravações do Sgt. Pepper's e resolveu contar um pouco da história da notícia que ele leu naquele jornal. Você tem When I'm 64, que é um exercício de futurologia. É o Paul McCartney contando mais ou menos como que a vida dele seria quando ele completasse 64 anos. E você tem as músicas do Harrison, e você tem She's Leaving Home, que também é baseado numa história do que eles viram no jornal. Enfim, tudo isso regido, tudo isso emoldurado por arranjos anticonvencionais. Nada pesava tanto quanto o rock, poderia soar como uma música erudita, poderia soar como vaudeville de When I'm 64, poderia soar pesado, poderia soar louco como Good Morning. Enfim, era um disco que comercialmente poderia jogar os Beatles completamente para trás e eles passarem a não ser mais aceitos como eram aceitos até então. O que vai acontecer é justamente o contrário. O Sgt. Pepper's vai se tornar não só uma referência musical, não só uma referência do ponto de vista de como o disco foi produzido. O disco foi produzido em 4 canais, mas também a estética, a capa do Sgt. Pepper's, as referências filosóficas e ideológicas do disco acabaram por engordar aquilo que a gente começou a conhecer como disco conceitual, disco sobre um tema, variações dentro de um tema. E os Beatles se fizeram parte de tantas modificações nos paradigmas das produções culturais, do mundo pop e do mundo musical, eles não poderiam ficar fora desse também. A partir do Sgt. Pepper's, muitas bandas e muitos artistas passariam a trabalhar os seus álbuns de maneira conceitual e sairiam do lugar de conforto para fazer discos nada previsíveis. Então, mais uma vez, se os Beatles fossem apenas os Beatles, sem os Sgt. Pepper's, eles já teriam feito um imenso barulho na história do rock. Mas o Sgt. Pepper's vai colocar a banda mais uma vez num lugar especial da música. E se você nunca escutou o Sgt. Pepper's, não perca tempo, é um disco bem interessante, bem legal, procure pesquisar sobre ele. Eu quero agradecer porque você chegou até aqui o canal do Perro, não deixa de curtir, muito obrigado. Se você gostou muito, compartilhe esse vídeo, curta o nosso canal, não deixe de apertar no sininho e ficar por dentro das novidades aqui no Diário do Perro. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um grande beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Até mais!